O Banco do Brasil anunciou um plano de redução de despesas que vai afetar 781 agências. 402 serão fechadas e as outras rebaixadas a postos de atendimento. Vai criar um plano de demissão voluntária que tentará desligar 18 mil funcionários. Isso muda totalmente a política da instituição, que era de aumentar cada vez mais sua participação no crédito brasileiro. O que isso significa para a economia? E para o mercado bancário? Hoje eu recebo aqui no programa o presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli. Caffarelli, obrigado por estar aqui. A primeira coisa é o seguinte, quanto que vocês vão gastar para fazer esse programa? Porque vocês vão dar 12 salários e mais um salário por cada ano trabalhado e tal. É verdade. E vão gastar muito dinheiro para fazer isso. Esse valor a gente vai poder saber a partir do momento que nós verificarmos o número de adesões a esse plano de incentivo à aposentadoria. Isso vai acontecer no dia 9 de dezembro. A estimativa que nós fizemos, considerando assim uma análise de sensibilidade com relação à saída, se saírem 5 mil funcionários, como saíram no ano passado, esse gasto seria em torno de R$1 bilhão. E se isso atingisse o volume máximo, que poderia ser os 18 mil, iria a 3 bilhões. Veja, o ano passado, quando nós fizemos esse plano, saíram 5 mil de 18 dentro do público-alvo. A expectativa nossa esse ano é que tenha um volume maior do que esses 5 mil. Eu queria mostrar os dados, até que o banco mandou aqui para o programa, dessa reestruturação do Banco do Brasil, para ficar bem claro para quem está acompanhando o programa, logo de cara, que essa economia estimada é de 3,7, mas vocês gastariam 3 bi num primeiro momento, né? Isso na hipótese de 18 mil funcionários que estariam habilitados para isso. Miriam, desculpa, só a economia estimada de 3,7 é partindo do princípio que 9 mil funcionários aderissem ao programa. Ah, entendi. E aí é isso, 402 agências fechadas, 339 postos de atendimento e superintendências 31. Então, tem mais um outro dado, tem um outro quadro também que mandaram aqui, que são os números do Banco do Brasil. O lucro do ano passado, o lucro agora, o lucro está caindo, né? Esse ano está com um lucro menor. Trimestre contra trimestre caiu. E aí, o que seria antes e depois da reorganização? Bom, é o seguinte, normalmente os economistas consideram uma coisa boa plano de demissão voluntária. Mas eu queria colocar uma outra questão. Isso atinge normalmente quem está no fim da carreira, quem tem mais experiência, quem acumulou mais conhecimento e como, por razões óbvias da minha idade, eu valorizo a acumulação de conhecimento. O banco não perde exatamente aquelas pessoas que têm a memória do banco e que poderão treinar os mais novos, que poderão passar a informação da história do banco? Miriam, há 208 anos o Banco do Brasil vem fazendo um processo de renovação do seu corpo funcional. E diga-se de passagem, o maior patrimônio que o banco tem são os funcionários. Hoje nós temos um volume de saída de funcionários por meio de aposentadoria, uma média de 2 mil por ano. Então, qualquer tipo de ajuste que nós precisamos fazer no quadro, que nós dependêssemos apenas da aposentadoria, lembrando que o Banco do Brasil, como é uma economia mista e ele faz concursos, nós não demitimos. Então, esse tempo para poder fazer esse ajuste demoraria muito. E com que idade média eles se aposentam? Ou esse objetivo de tirar desses 18 mil, eles teriam mais ou menos que idade? Como é que vocês estabeleceram? Olha, na verdade é o seguinte, todo mundo que tenha 35 anos de banco, de contribuição de banco de previdência, e acima de 50 anos de idade. O que nós fazemos nesse caso aqui é justamente um trabalho onde você possa utilizar um mecanismo que é legal, é permitido, de forma que trata-se sempre de um convite. É legal, é permitido, mas assim, você está nessa faixa etária, você tem 50 anos, pelo que eu andei bisbilhotando a sua vida, tem 50 anos, é muito jovem, mas já está nessa faixa que poderia sair. Você até saiu do banco e voltou. Quando você saiu, você se aposentou ou não? Eu me aposentei. Mas você aposentou com que idade? Me aposentei com 51 anos de idade. Pois é, mas assim, esse é um governo que quer prolongar a vida ativa, quer retardar a aposentadoria. E todo mundo que eu entrevisto nesse governo se aposentou cedo, do presidente da República aos ministros que vão negociar com o Congresso. É você com 51 anos de idade. Faz sentido isso? Até 1998, a nossa Caixa de Previdência, Previ, que é o maior fundo de pensão da América Latina, tinha um programa que você tinha uma idade limite para aposentar. Então, eu entrei no Banco do Brasil como office boy com 14 anos e desde aquela época eu contribuo para esse fundo de pensão. Não, claro, o direito tem. Eu não estou falando que você está fazendo nada ilegal, só estou falando que se faz sentido, exatamente o governo Temer está propondo o seguinte para a sociedade brasileira. Mudou a vida se prolongou, felizmente.
as pessoas estão vivendo muito mais, né? A Previdência está com problemas. E aí, então, qual a solução? Aposentar mais tarde. E só que é um exército de aposentados precoces. Nesse caso específico, Miriam, eu queria dizer o seguinte, a Previ, em 1998, ela já fez um ajuste e hoje o nosso sistema de previdência da nossa caixa, ele é igualzinho a qualquer outro sistema de empresas privadas, inclusive. O que eu estou te dizendo é que até 98 essas pessoas tinham esse tipo de direito. Então, na prática hoje, 80% dos funcionários do Banco do Brasil já estão nessa nova modalidade. Eu acompanhei bem a discussão e fiquei do lado da modernidade aí, de fazer uma coisa mais atuarialmente sustentável para a Previ. Exato. Mas no caso, quem se aposenta pelo Banco do Brasil recebe pelo INSS até o teto. E o complemento é que pela Previ, né? Quer dizer, ou seja, você está recebendo pelo INSS todo mês, é exatamente esse INSS que está quebrado. Respeitando o fator de ponderação, né? É claro. Agora, eu queria conversar mais sobre o Banco do Brasil. Durante os últimos anos, o movimento no governo do PT foi assim, vamos aumentar a participação no mercado de crédito das entidades estatais. Vamos a qualquer custo, a qualquer preço e tal, inclusive entrando em negócios que não deram certo. Mas aumentou a participação dos bancos estatais de 38% para 57%, dizem os sindicatos, o percentual do mercado de crédito. Então, significa que esse movimento que você começa a fazer é para reajustar, é para diminuir a participação das entidades públicas no mercado? Naquele momento, a conjuntura econômica era outra, o cenário era outro. O que nós estamos fazendo agora é olhando para frente. O Banco do Brasil precisa, na verdade, se ajustar à transformação digital de que o mundo está passando por isso, os bancos brasileiros estão passando por isso. Então, nós temos uma tecnologia de ponta e é importante que nós possamos fazer com que os nossos clientes, principalmente, e os nossos funcionários percebam que o Banco do Brasil é vanguarda nessa transformação digital. Então, o que nós estamos fazendo nesse momento, além de se adaptar a todo esse processo, é também trabalhar a questão da rentabilidade. Esse é o grande ponto que nos faz trabalhar dentro dessa perspectiva. Quer dizer, então vocês querem ficar mais digitais e aumentar a rentabilidade, mas não necessariamente perder participação no mercado de crédito? Veja. Você acha que pode ter perda de participação? O apoio ao crédito produtivo é uma atribuição do Banco do Brasil. Quando você olha o resultado do Banco do Brasil, 60% desse resultado, ele vem do crédito. Então, é natural que o Banco do Brasil, enquanto apoiador do setor produtivo, possa ter participação dentro desse processo em nível de competitividade com os demais bancos. Mas isso aí normalmente é mercado cativo dos bancos públicos, esse mercado, esse crédito direcionado. Mas eu estou falando no mercado, vocês têm 22% do mercado de crédito hoje no Brasil, é uma fatia bem gorda. Isso aí, esse programa pode reduzir? Não, veja, é natural que todo esse processo do crédito é um processo competitivo. Eu te diria que hoje a arena do processo de crédito no Brasil, ela é muito disputada. Não só por bancos públicos, mas também por bancos privados. Esse é um ponto interessante. O Brasil tem uma conotação muito forte dessa média de resultado dos bancos estarem na faixa de 60% de crédito para todos os bancos. Então, isso significa que nós vamos disputar a nossa clientela, sejam os clientes pessoa física, sejam pessoa jurídica. Agora, o mercado de crédito está encolhendo, né? Ele cresceu muito fortemente no Brasil, de 2002 para até o ano passado, saiu de, você sabe os dados, mas estou dando só para quem está acompanhando a nossa conversa, saiu de alguma coisa como 24 para 55% do PIB, o mercado de crédito todo no Brasil, e agora caiu para 50%, houve uma queda. O que é um ajuste natural, mas em todos os países que teve um crescimento muito grande rápido do mercado de crédito e depois começou a cair num contexto de recessão, os bancos tiveram dificuldades. Isso não vai acontecer no Brasil. Não, é natural esse processo, atingiu 55, como você bem comentou, e hoje está na faixa de 50. O que acontece é que o crédito vai responder conforme a retomada do crescimento econômico. Então, o que nós temos que fazer... Você acha que então vai voltar a crescer quando o país crescer? Eu não tenho dúvida. Talvez não cresça, Miriam, naquela velocidade com que ele cresceu no passado, quando você tinha lá todo um cenário econômico completamente diferente. Você tinha um volume de demanda interna maior, você tinha um consumo, né, daquela população brasileira, mais de 50 milhões de brasileiros migraram de classe D e classe E para classe C naquele momento e começaram a consumir bastante. Então, hoje o momento é diferente. Agora, essa retomada, ela tem que acontecer de uma forma potencial, exponencial, mas ela vai acontecer dentro de um processo
que eu diria, um processo estável. Esse é o grande objetivo que nós temos. Você estava falando que o mercado brasileiro bancário é competitivo e a sensação que se tem, os críticos do sistema dizem que é muito cartelizado. Muito cartelizado porque as taxas de juros são muito parecidas. Às vezes um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, mas mesmo as entidades públicas, elas têm taxas de juros altas demais. Vou falar de uma taxa que é uma taxa punitiva mesmo, que é o cartão, que é o cheque especial, que está em 370%. Mas, sei lá, 2012 estava em 170%. Então, 200 pontos percentuais de aumento nesse período o custo do cheque especial. Você vai me dizer que o cheque especial é só para casos de emergência, mas qualquer outro crédito é alto demais. Eu tenho muitos anos, décadas de jornalismo econômico. Eu explico várias coisas. Eu não consigo explicar as taxas de juros no Brasil, Caffarelli. Você podia me explicar? Como é que dá 370% de cheque especial? Dentro do processo hoje de você utilizar o crédito, realmente o cheque especial e o cartão de crédito são para questões emergenciais. A propósito, cartão de crédito 480. São questões emergenciais. O que nós orientamos sempre o cliente dentro de uma educação financeira, de uma formação nessa área financeira, é que quando ele precisa de um crédito de mais longo prazo, ele possa se valer de outras operações que nós temos, como o crédito direto ao consumidor, que são taxas bem mais baratas. São mais baratas, mas são altíssimas também em comparação com qualquer outro país do mundo, né? É muito caro. Quanto que é, por exemplo, de um crédito direto ao consumidor? Não, na faixa de 1,2% mais ou menos ao mês. Pode ser de 1,2% até 1,8%. O que acontece hoje é que a taxa de juros do Brasil ela vai respeitar um pouco essa curva da taxa Selic. É óbvio que na medida que o Brasil vá ganhando estabilidade e a taxa Selic reduza, é natural que as taxas bancárias também tenham essa redução. Acabou de cair e acabou de aumentar. Quer dizer, acabou de cair um pouquinho a taxa Selic e as taxas de juros continuaram aumentando. Esse reflexo da taxa da Selic ele acontece ao longo dessas quedas. O que nós temos hoje Vamos esperar que aconteça. Eu vou chamar, fazer um intervalo, eu volto daqui a pouco. Eu estou conversando hoje com o presidente do Banco do Brasil. O programa de hoje é sobre o plano de demissão voluntária e ajuste do Banco do Brasil. Eu estou com o presidente do Banco do Brasil aqui, Paulo Caffarelli. O que mais vai acontecer nesse plano de reestruturação do banco? Esse plano ele engloba, além de uma reestruturação da nossa rede física, então no caso com o enxugamento de algumas agências, de uma transformação de outras delas em postos de atendimento, esse é um primeiro ponto que eu diria o seguinte: nenhuma cidade hoje que tenha apenas agência do Banco do Brasil vai ficar sem o atendimento do Banco do Brasil. Esse é um ponto importante que eu queria registrar aqui, até para a população, porque existe essa preocupação. O que nós estamos fazendo hoje é, na verdade, juntando agências em municípios onde você tem um sombreamento de agências. Isso acontece muito na cidade de São Paulo, pela aquisição do Banco Nossa Caixa, e em Santa Catarina pelo BESC. Não usa esses termos que a gente não sabe o que é, que só faz sentido dentro do Banco do Brasil. O que é sombreamento de agências? Não, digo uma sobreposição de agências. Uma sobreposição. Uma sobreposição de agências. Então, o que está acontecendo é dentro desse propósito. O segundo movimento que nós estamos fazendo é um movimento voltado para racionalização de processos. Então, todo banco tem processos extremamente complexos. A abertura de uma conta é uma questão complexa, reclamação de um débito indevido é uma questão complexa. Nós estamos simplificando isso já como uma consequência da chamada digitização, né, que é a transformação digital. O terceiro ponto é justamente essa questão de você adequar o número de funcionários para que o Banco do Brasil possa ter uma quantidade de funcionários adequada a essa nova realidade. E aqui eu te digo, é muito importante. Não existe nesse momento, não existe nesse programa nenhum tipo de demissão de funcionário. Esse processo que nós estamos fazendo é um programa de incentivo à aposentadoria e ele é um convite. Na verdade, o funcionário pode ou não aderir a isso. E o quarto ponto, nós estamos transformando 6 mil cargos hoje, que trabalhavam 8 horas, para trabalhar 6 horas. Isso tem uma redução de 13% dentro do custo final por funcionário, o que para nós, daqui a um tempo, quando você tiver uma rotatividade disso, ele possa também fazer parte dessa contenção de despesas. Essas despesas todas que nós estamos tirando, fora a questão da aposentadoria, ela vai nos proporcionar uma economia de 750 milhões de reais. E a aposentadoria pode nos dar uma economia, como eu mostrei, que vai de 1 bilhão até 2,7 bilhões
caso a gente tenha um número bastante grande de adesões. Agora, o Banco do Brasil tem uma rentabilidade muito menor que os outros bancos privados, né? Por quê? Isso não era assim no passado. O que nós estamos fazendo hoje é nós ficamos distanciados desses bancos. O que está acontecendo na prática é que nós precisamos voltar a ter isso. O Banco do Brasil é uma empresa listada, com governança corporativa, com participação do mercado. Hoje a sociedade, os investidores têm 45% do Banco do Brasil e nós precisamos ter uma rentabilidade adequada e esperada ao tamanho do nosso banco. Esse é o processo que nós estamos fazendo. Mas algumas pessoas, inclusive os próprios sindicatos e os funcionários, eles acham, e a sociedade mesmo, que o Banco do Brasil, por ter como acionista controlador o governo, né, o Estado brasileiro, é que ele, portanto, tem que ter um outro tipo de atitude. Quer dizer, não pode ser só o interesse apenas de rentabilidade. Ele, no ano passado, teve 6 bilhões só de lucro com as tarifas, né? E a diferença de taxa de juros não é muito grande. Quer dizer, como é que se equilibra entre a expectativa da sociedade que tem um banco seja diferente, né, por ser um banco que é público, apesar de ter, né, a verdade, público no sentido mais amplo da palavra público, né? Tem acionistas, mas também tem o governo. E, ao mesmo tempo, a busca da rentabilidade, a corrida, a disputa entre os bancos por quem dá mais lucro. O banco tem é atípico, porque, na verdade, nós competimos com os bancos privados em condições de igualdade e exercemos um braço também de governo para o qual somos remunerados para isso. Então, na prática, o banco é um pouco diferente com relação a isso. Agora, o fato do Banco do Brasil estar listado, existe uma expectativa do acionista, existe uma expectativa do acionista minoritário, dos próprios funcionários com relação à sua rentabilidade. O que nós estamos fazendo hoje, nós nos distanciamos muito da rentabilidade dos demais bancos. Obviamente, o Banco do Brasil tem situações diferentes. Foi por causa do governo, foi a orientação dos governos petistas de, por exemplo, a Sete Brasil deu errado, o empréstimo para algumas, entraram em alguns negócios, e até o Banco do Brasil entrou bem menos do que a Caixa, entraram em algumas canoas furadas por determinação do governo. Foi isso que afetou? Miriam, quando você olha esses devedores, eles são comuns a todos os bancos. Normalmente, operações com empresas de grande porte são operações que nós chamamos sindicalizadas, ou seja, existe uma participação... Mas o Banco do Brasil não está mais exposto do que outros não, assim como outros bancos, como outros bancos também estão mais expostos em outro tipo de empresas. O que acontece é que essa arena bancária você faz dentro das suas necessidades. O que eu posso te dizer é que o Brasil hoje é referência mundial na análise da concessão do crédito. O Banco do Brasil, por si só, é tido como um banco conservador na concessão de crédito. Então, você diria que, então, quer dizer, a administração petista, que é muito criticada, não tem razão essa crítica. Ela foi boa para o banco. Eu não estou aqui... Reduziu a rentabilidade, mas você acha que não foi ruim para o banco? Eu não estou aqui para criticar a administração do passado, da administração. O que eu quero te dizer é que no passado você tinha uma conjuntura que era diferente do que é hoje. E o que nós estamos fazendo hoje é adaptando o Banco do Brasil a um novo cenário. Esse é um processo que, se nós não fizermos, nós vamos ficar para trás. Então, o Banco do Brasil precisa, sim, fazer parte dessa transformação digital como um ator principal, até porque nós temos uma tecnologia Ele não está atrasado, de não? ponta para isso. Porque outros bancos estão muito mais digitalizados. Eu diria para você que talvez o Banco do Brasil seja o banco mais digitalizado do país hoje. Eu não tenho nenhum tipo de receio de falar isso. Então, por que é o plano de digitar, fechar mais agência para digitalizar mais? É uma mais? Consequência até dessa digitização. Tá certo. Deixa eu te falar, eu quero voltar à coisa do taxa de juros, porque eu não posso ver um banqueiro que eu tenho que perguntar isso, né? Um banqueiro no sentido de o administrador do banco, não estou falando de dono. Eu já fiz uma entrevista com o presidente do Itaú e fiquei pegando nesse pé, porque assim, eu realmente não consigo entender. Eu quero contar um caso de uma pessoa que eu conheço que fez um empréstimo bancário, não é nem no Banco do Brasil, tá? É no Bradesco. 270 mil e o primeiro ano da dívida para uma dívida imobiliária. O primeiro ano ele pagou 33 mil e a dívida só caiu 3 mil. Quer dizer, isso é comum dos bancos. Como é que a gente explica isso? Porque assim, as pessoas me perguntam e é muito difícil explicar. Miriam, a questão da taxa de juros ela é uma consequência a esse momento da conjuntura econômica nacional. Ou seja, a taxa de juros... Caffarelli sempre foi assim, às vezes pior. O que nós temos que ter é a perspectiva de acreditar nesse país. O que nós temos que fazer agora, imediatamente, primeiro, é aprovar esse teto dos gastos, a PEC 421, que é o primeiro passo que nós
poderíamos mostrar para o mercado, para os investidores, sejam os investidores estrangeiros, sejam os investidores institucionais brasileiros, para que eles possam acreditar no Brasil. Esse é um ponto que vai ter um reflexo, inclusive, depois, no processo de infraestrutura brasileira tão necessário e com oportunidades maravilhosas para quem quiser investir no Brasil. E a segunda questão é a reforma da Previdência, justamente como uma consequência dessa aprovação do teto de gastos. Eu acho que com esses dois movimentos, o Brasil vai estar mostrando à sociedade a nossa intenção real de que nós precisamos recuperar essa confiança do investidor e, ao mesmo tempo, recuperar nosso grau de investimento. A partir do momento que você recupera o grau de investimento, muitos investidores virão para o Brasil. Se você somar hoje o volume de projetos que nós temos no Brasil, em termos de infraestrutura, notadamente na logística, a gente tem mais de 1 trilhão de projetos hoje que poderiam ser feitos com o apoio, com o funding, com o dinheiro do mercado. E aí os juros vão cair? Vão ficar pelo menos mais razoáveis? Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que a questão dos juros hoje é um enfrentamento para que o Brasil não tenha nenhum tipo de descolamento do processo inflacionário. É óbvio, todos nós, você acompanha os demais bancos comentando, nós gostaríamos também que a taxa de juros reduzisse. Ela vai reduzir na medida que o nosso trabalho, o trabalho da equipe econômica possa se mostrar válido, de forma que os juros vão tendo uma redução. Já para o ano que vem é esperada uma parte dessa redução da taxa de juros. Tá bom, e que caiam também os juros bancários. Paulo Caffarelli, obrigado por ter vindo aqui. Eu volto na semana que vem, sempre com mais um entrevistado ou um assunto da nossa economia. Até semana que vem.